É melhor ter um inimigo declarado, um adversário conhecido, do que um falso amigo que se oculta atrás de mentiras, atrás de promessas e, na verdade, quer o nosso mal. Assim foi Judas Iscariotes, um homem que escolheu trair Jesus de maneira completamente desnecessária, optou pelo caminho do mal, prosseguiu por esse caminho mesmo quando advertido por Jesus durante a ceia e consumou o seu ato maligno. Veremos hoje como se deu isso. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Estamos estudando o Evangelho de Marcos, estamos no capítulo 14 e agora a partir do verso 43. Se você está chegando agora, esse Evangelho ele foi o primeiro a ser escrito. Marcos, ele não era um dos apóstolos, ele foi um seguidor dos apóstolos, ele provavelmente era um jovem que habitava na mesma casa, no andar térreo, onde no andar de cima foi celebrada a Santa Ceia, e ele foi discípulo de Paulo, ele foi discípulo de Pedro, ele era sobrinho de Barnabé, um homem que aparece no Novo Testamento, lá no livro de Atos, uma figura muito importante na história da igreja. Ele foi um dos principais da igreja em Roma. Depois que ele saiu de Jerusalém, seguiu, então juntou-se ao ministério, e quando Pedro e Paulo já eram falecidos, foram assassinados, a igreja incumbiu Marcos de escrever a biografia de Jesus. Então essa é a primeira biografia a ser escrita, o Evangelho de Marcos. Depois foram escritos Mateus, Lucas, João, e assim nós chegamos a essa história maravilhosa. Então, Jesus estava lá no Getsemane, que era o lugar onde se prensavam as azeitonas para fazer o azeite, no Monte das Oliveiras, na frente de Jerusalém, na sua semana final, durante os dias da celebração da Páscoa. Então, nesse momento, na madrugada, enquanto Jesus ainda falava com os seus discípulos, chegou Judas, um dos 12, o traidor. E ele chegou com uma multidão armada, com espadas e pedaços de pau. Era uma multidão. Ele não chegou com 2, com 1, com 5, ele chegou com uma multidão. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes do povo. Ou seja, a chefia geral juntou uma turma para prender Jesus com paus, com espadas. E Judas tinha combinado um sinal com eles. Isso é muito cruel. Ele combinou assim, vocês vão saber, porque vai estar escuro, Chegando lá é de madrugada, num lugar que não usa iluminação artificial, não tem luz elétrica. E ele falou, para vocês saberem quem é quem eu der um beijo. Que coisa perversa, Trair um amigo com um beijo, usar um beijo como sinal de traição. E então, assim que eles chegaram lá, Judas se aproximou de Jesus e falou assim, mestre, e deu um beijo nele. Ainda o chamou de mestre, mas ainda continuou sendo dissimulado. Uma das coisas perversas e perigosas da mentira, da traição, da dissimulação, é que a pessoa entra num estado semelhante à loucura. Ela é como se ela vivesse duas pessoas. Veja que Judas estava ali entregando Jesus e ainda tentava manter a aparência de discípulo. Ele chegou com uma multidão armada para prender Jesus e ainda chamou Jesus de mestre. Vê como o ser humano fica perturbado quando anda nesse caminho do mal. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam de imediato. Só que um dos que estava com Jesus, e nós sabemos, lendo todos os evangelhos juntos, que era Pedro, lembra que Pedro falou que ia até a morte com Jesus, Então ele estava com uma espada, ele puxou da espada e feriu um dos servos do sumo sacerdote, cortou fora a orelha dele. Pedro era o que mesmo? Pescador. Pedro não era um militar, Pedro não era um espadachim. Então, o que eu imagino com essa cena, não é que Pedro foi lá e deu um golpe preciso e decepou a orelha de um homem. Até para o espadachim seria difícil isso. Eu presumo que Pedro tentou matar o homem. Tentou dar com a espada na cabeça dele e a espada deve ter revalado no elmo. Eles usavam elmos, alguns não eram nem de metal, eram de um couro, camadas de couro enrijecido, e aquilo deve ter resvalado e cortado a orelha do homem. E aí Jesus perguntou para aqueles que foram prendê-lo, por acaso eu sou algum revolucionário perigoso? Daquele tipo assim que anda com gente armada, sabe? Por acaso eu sou algum desses para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Não era? Ele era um professor pacífico. Por que não me prenderam no templo? Porque eles tinham medo da multidão. Mas ele estava lá no templo, Todos os dias eu estive ali no meio de vocês, ensinando. Mas essas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as Escrituras.
Porque os profetas do passado viram a maldade dessas pessoas e escreveram sobre elas nas Escrituras. Então o Senhor falou, está se cumprindo o que foi visto sobre vocês. Então todo mundo abandonou Jesus e fugiu, os discípulos. E aqui entra uma cena agora que é muito curiosa. Desde o começo da história da igreja, essa cena desperta curiosidade. E existe uma teoria muito antiga, lá do século III, sobre esta cena, que só é relatada neste evangelho. Um jovem que os seguia, lá naquela madrugada, lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane, vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, porque ele era um dos que estava com Jesus, né? Ele deixou para trás o lençol e escapou nu. A teoria é que esse relato, aparentemente sem importância, está aqui dentro do Evangelho de Marcos como uma assinatura. A teoria é que este era Marcos. Lembra que foi na casa dele, muito provavelmente, que Jesus fez a Santa Ceia, no andar de cima. Marcos, então, com a sua mãe no andar de baixo, com a sua família. Não é estranho de pensar que quando Jesus saiu com os discípulos, ele saiu atrás. E que talvez seja ele aqui que deixou a sua assinatura. Em lugar de dizer assim, e este era eu, ele citou o caso desse jovem e seguiu na história. Ao certo mesmo, definitivamente, nós não sabemos. É uma teoria bem possível e bastante antiga. Levaram então Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, líderes do povo e mestres da lei. Vamos recapitular brevemente a história de sacerdote, tá? Sacerdote, na antiga aliança, era alguém escolhido por Deus desde o nascimento. E como é que era isso? Deus escolheu Arão, irmão de Moisés, para ser o primeiro sacerdote. E falou assim, só os seus descendentes serão sacerdotes. Ponto. Simples assim. Então, todo sacerdote, ele era, na verdade, um descendente de Arão. Houve momentos na história em que pessoas tomaram o sacerdócio para si, mas isso aí era uma coisa errada. Né? Sacerdote mesmo era o pessoal que seguia a linhagem de Arão. Então, o sumo sacerdote era o chefe de todos eles. Havia sempre, porque todos eram sacerdotes, havia o sumo é o principal sacerdote, é o chefe de todos. Nessa época aqui estava uma bagunça. Por quê? Porque os romanos mandavam. Então os romanos tiravam o sumo sacerdote, colocavam outro, sempre na família sacerdotal. E aí o povo considerava o seguinte, sumo sacerdote só deixa de ser quando morre. Então se tiravam um sumo sacerdote e botavam outro, para o povo agora tinha 2 sumos sacerdotes. E o povo considerava assim, porque o povo respeitava a religião, respeitava a lei, ainda que os próprios sacerdotes não respeitassem. Então levaram Jesus para a casa do principal sacerdote, onde estavam os principais sacerdotes, os grandes chefes, né? Líderes do povo em geral e mestres da lei, que eram aquelas pessoas que se ocupavam de estudar a lei, de fazer as cópias, como nós já vimos anteriormente. Pedro ficou seguindo Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. Aliás, eu mencionei anteriormente, e eu citei o nome que Marcos não cita, né? Que quem cortou a orelha do rapaz lá na hora de prenderem Jesus foi Pedro. É porque o nome de Pedro está citado em outro evangelho. Daí a importância de conhecer os evangelhos em conjunto. Mas então Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. E como é que ele entrou? Ele era amigo, ele estava com João, né? Eram amigos, né? E João era amigo da família do sumo sacerdote. Isso está no evangelho de João, tá? E aí por isso que eles conseguiram entrar. E ali ele sentou-se com os guardas para se aquecer junto ao fogo. Ainda era de noite, era de madrugada. Então, friozinho da madrugada, ele se sentou com os guardas lá quietinho. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam sem sucesso encontrar prova contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Eles fraudaram um tribunal, forjaram um julgamento, fizeram isso de madrugada, né, naquela surdina, tira ele do povo, não deixa o povo ver, e aí tentavam dar um jeito. E eles ficaram tentando arrumar acusações, tentando arrumar crimes, tentando arrumar testemunhas. E muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas se contradiziam. Sabe o que é curioso? Na lei, a lei que deveria reger esse julgamento, estava escrito que se alguém testemunhasse contra outro e o testemunho fosse falso, a testemunha receberia a pena que o outro receberia se o crime fosse verdadeiro. Então, por exemplo, se a pessoa testemunhava de um furto e não houve o furto, a testemunha falsa era punida por furto. Se a pessoa testemunhasse falsamente um homicídio, não houve homicídio,
a testemunha falsa seria condenada por homicídio, a pena de homicídio, né? E aqui nada aconteceu. As pessoas ficavam lá dando testemunhos falsos. Não, esse não colou, porque precisava de 2 pelo menos que dissessem a mesma coisa, né? Então tira, chama outro, tenta com outro. E aquilo foi se sucedendo, assim, uma fraude completa, né? Se fosse um julgamento sério, peraí, você acusou ele de o quê? E não conseguiu provar, né? Ou melhor, foi provado que o testemunho era falso? Qual era a pena para esse crime? Você agora recebe a pena. E aí é claro que o pessoal ia parar. Isso era uma forma de inibir o falso testemunho. Mas aqui não, aqui continuou sendo estimulado o falso testemunho. E aí, por fim, apresentaram os homens que apresentaram o seguinte testemunho falso. Nós o ouvimos dizer, destruirei este templo, feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Era mentira, Jesus nunca falou isso. Ele falou para eles, destruam esse templo, que era o corpo dele. Ele não falou, destruirei o templo feito por mãos humanas. Ele falou, destruam esse templo, que era o corpo dele. Está vendo a diferença? Mentira. E aí fala assim, nem assim seus depoimentos eram coerentes. Mesmo esses 2 dizendo isso, cada um dizia uma versão diferente. Nitidamente era mentira. Ou seja, uma sequência de mentiras, um julgamento pavoroso, uma fraude completa. Aliás, se nós formos ler os livros de história sobre este período, o povo de Israel tinha os sacerdotes em péssima conta. Consideravam eles um bando de gente corrupta. É considerado assim um dos piores períodos. Tanto que quando se acaba depois, Jerusalém se acaba no ano 70, né, com a invasão e a destruição, os fariseus continuam. Eles seguem a história. Então, e até hoje, né, nós temos hoje o rabinato, que é herança do movimento farisaico. E não pense você que fariseu é só coisa ruim, tá? Nós vemos na Bíblia muitos fariseus ruins, mas, por exemplo, Paulo era fariseu. Então, tinha muito fariseu bom. E os sacerdotes, o movimento dos saduceus desaparece. Os sacerdotes estão aí até hoje. Tá? A família, os Cohen, até hoje são identificados, inclusive pelo sobrenome, mas o movimento saduceu acabou. Porque era extremamente corrupto, era detestado pelo povo. E isso está na história. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus, porque não conseguiram uma prova, não tinha nada ainda para condenar Jesus. Então o sumo sacerdote foi fazer o inquérito, foi tentar ver se ele conseguia fraudar alguma coisa. Você não vai responder essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Era a expectativa que o acusado se condenasse. Ele não precisava se defender, eles não conseguiam provar nada. E defender do quê? Não tinha prova nenhuma contra ele. Vejam que absurdo o julgamento. Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta nenhuma. Porque quem acusa é quem tem que provar. Não é a pessoa acusada que tem que provar que é inocente. A pessoa é inocente, tem que provar o contrário. Eles não conseguiam provar que ele era culpado. Então o sumo sacerdote perguntou, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Essa palavra Cristo, tá? Cristo, Messias, ungido. São palavras que quer dizer a mesma coisa. É alguém sobre quem se derramou o óleo, é o escolhido. Porque derramar óleo sobre alguém era o ato de escolha de Deus. Se ungiam sacerdotes, se ungiam reis, se ungiam profetas. Então assim, você é o Cristo, o ungido, o escolhido, o Filho do Deus bendito. Veja que hoje nós consideramos assim que dizer que alguém é filho de Deus é coisa simples. Nessa ocasião, não. Ninguém era considerado filho de Deus. Ninguém. Hoje até se fala erroneamente que todo mundo é filho de Deus. Negativo. Se você acha isso, você precisa lá ler o Evangelho de João, né, no comecinho dele. Tem vídeos aqui no canal também explicando sobre isso, né? Não são todos filhos de Deus, não. Todos são criaturas amadas por Deus. Todos podem se tornar filhos de Deus por adoção, mediante a cruz de Cristo, mas não são todos filhos de Deus. E aí esse aqui perguntou, então, você é filho de Deus? Porque ninguém era considerado filho de Deus naquele momento. E aí o Senhor falou, eu sou. Isso era verdade, e não havia crime nenhum nisso. Falou mais, e vocês verão o Filho do Homem é uma expressão antiga, tá? Para designar o Cristo. Vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ele estava explicando que a natureza dele, como Filho de Deus, como Messias, não era do guerreiro que eles esperavam. Era realmente do Rei da Glória. Então ele explicou isso para eles, ele ensinou isso para eles. Então o sumo sacerdote ficou furioso com isso, furioso, e rasgou suas vestes. E disse,
Para que mais testemunhas? Ouvir a blasfêmia. Qual é o veredito? Então todo mundo julgou Jesus culpado e o condenaram à morte. Eles acharam que ele falar isso era blasfêmia. E não era. E não era. Perante a lei, não era blasfêmia isso aí. Mesmo que Jesus não fosse quem dizia ser, vamos supor que um qualquer do povo dissesse isso, não era blasfêmia. Seria no máximo uma tolice, se alguém dissesse isso sem ser o próprio Jesus. Então começaram a cuspir em Jesus, venderam seus olhos, davam socos nele. Profetize, eles zombavam. Quem é que bateu em ti, né? E davam tapas nele. Tudo em completo desacordo com a lei. Mesmo um criminoso condenado não receberia esse tratamento. Isso aqui foi um absurdo total. E tem uma coisa curiosa aqui. O sumo sacerdote, quando ele rasgou as roupas dele, isso era sinal de desespero, desaprovação. Era mais assim um negócio como a gente fala no popular, não sei se você conhece a expressão, mas da chilique. É alguém que quer mostrar alguma coisa. Tem algo interessante. Entre o povo de Israel, nessa época especialmente, quando alguém estava de luto, por exemplo, alguém recebia a notícia de uma morte de um parente, era comum a pessoa rasgar a roupa. Era um sinal realmente de luto, de dor. O sumo sacerdote era proibido de fazer isso. Mesmo que a mãe dele tivesse morrido, ele não podia rasgar as roupas. Por quê? Porque a roupa dele não era dele. A roupa dele era do sacerdócio. Era uma roupa feita especialmente para ele. A roupa do dia a dia mesmo, sabe? Era uma roupa que simbolizava Deus, o povo de Israel. Então ele não podia danificar essa roupa. O que ele fez aqui? Acusando Jesus de blasfêmia, acusando falsamente, ele cometeu um ato contra o sacerdócio e rasgou a própria roupa, a veste do sumo sacerdote. Um absurdo em cima de outro absurdo. Mas levaram então Jesus à condenação, condenaram o justo, condenaram o inocente. No próximo vídeo nós veremos o segmento dessa história. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.